Tem um autor que tem um texto que eu gosto muito, em que ele diz que os problemas, as doenças que nós vivemos hoje, a solução delas está na volta do homem ao campo. Nós nos separamos da natureza, mas nos distanciamos e temos muita dificuldade de voltar para a natureza. Eu levei um grupo para um sítio que eu tenho, o sítio tem tudo e não tem nada. Tem tudo da natureza, mas não tem nada de construção, não tem nada, absolutamente nada. Só tem um telheirinho lá, assim, só para ficar lá debaixo. Mas tem um igarapé. E a pessoa chegou lá, olhou para o igarapé, assim, meio com nojo, sabe? Assim, olhando, assim. E essa água é boa para tomar banho? E eu perguntei para ela, como é que você sabe que uma água é boa para tomar banho? Como é que você sabe? Como é que vocês sabem que a água ela é adequada para você tomar banho? Saudável? Ninguém sabe, está todo mundo longe da natureza, não tem ninguém aqui, um caboclo de paraense, hein? Ela é limpa, ok, mas nossa mão está limpa, né? Mas está cheia de coisa ruim aqui, né? Ela é clara, quantos claros estão sujos aí, né? Não, não é isso. Afe Maria, não tem um caboclo aqui. Peixe! Ela tem peixe. Perfeito. Peixe é um animal muito sensível. E eu disse para ela, você não está vendo os peixes? Ela olhava para os peixes assim, mas tenho cá minhas dúvidas. E foi interessante porque nós passamos 2 dias lá. No primeiro dia ela entrou meio assim. E no segundo dia ela não queria sair. Porque quando a gente volta para a natureza, quando a gente se reintegra à natureza, a gente não quer mais se afastar da natureza. E o cuidado, ele entra na natureza e na constituição do ser humano. É do ser humano cuidar. É nosso cuidar. Agora, cuidar nessa concepção aqui representa uma atitude de ocupação. Nós precisamos nos ocuparmos com o outro. Se eu não me ocupo com o outro, eu não estou cuidando. Eu costumo colocar esse exemplo da minha filha porque me marcou muito. Outro dia eu disse para ela assim, eu estava na cama, ela tem 7 anos, aí eu abracei e disse assim, por que eu te amo tanto, hein? Aí ela virou para mim e disse, porque você é meu pai. Porque você não trabalha muito para ficar com a gente. Porque você me dá atenção. Atenção. A ocupação. A preocupação. Porque na prática amor é o quê? Atenção. E ela está dizendo que eu fui para os livros estudar. Podia bem ter consultado antes, né? O que você acha que é amor, minha filha? É atenção. E se vocês prestarem atenção no nosso cotidiano, se tem algo que nos incomoda muito é quando alguém não nos enxerga. Você entra e sai do ambiente e ninguém falou com você, você sai muitas vezes mal, né? Porque ninguém lhe deu atenção. Na prática, o amor é atenção. Então, cuidar é uma atitude de amor. E ela representa essa ocupação, essa pré-ocupação. Ou seja, eu me ocupo antes, muitas vezes, para ajeitar minha casa, para ajeitar o ambiente, para receber você, eu estou me pré-ocupando. Ele vem hoje aqui, ela vem hoje visitar, então eu vou preparar o ambiente, eu estou me pré-ocupando. Envolve uma responsabilização. O filme passou agora de novo, né? O Pequeno Príncipe, que fala justamente da responsabilidade quando nós criamos laços. Quando nós nos vinculamos a alguém, nós criamos uma responsabilidade com o outro. Isso na contramão do que a gente está vivendo, né? Hoje das relações, porque hoje as relações parece que não é só no namoro, assim, na relação afetiva, mas nós ficamos com os outros, né? Ficamos. Ficamos no Facebook, ficamos no WhatsApp. Outro dia eu entrei numa sorveteria
E eu fiquei assim mas eu fiquei estarrecido assim com uma pessoa que eu gosto muito, que está como minha amiga no Face, mas ela nem falou comigo, passou direto. E eu não coloco qualquer pessoa. Eu tenho pelo menos um contato com a pessoa para colocá-la no Face. Como só tem essa qualificação de amigo, está com um amigo, mas eu sei que amigos têm gradações, né? E aí outro eu encontrei na rua outro dia, ela vinha de lá e eu parei na frente dela assim, e disse, nós não somos amigos no Face? Aí ela me abraçou. É porque ser amigo é amigo, né? Então, ou a gente vai construir uma relação. Então, essa responsabilização e o envolvimento afetivo. Não tem como cuidar se a gente não tem o mínimo de envolvimento afetivo. Ou vamos criando esse envolvimento afetivo quando nós somos obrigados a cuidar. E isso eu lembro do meu pai, porque tive muita dificuldade de me aproximar dele ao final da vida, mas tive que me aproximar, porque tinha que andar com ele. Todo dia, um dos filhos tinha que andar com ele. E eu ia andar com ele. E foi andando com ele que eu fui me aproximando dele e conseguindo descobrir quem era ele. Não aquele pai que a gente idealiza, aquela mãe que a gente idealiza, mas o pai real e a mãe real. Então, vai ter um envolvimento afetivo. Eu queria começar com esse vídeo. Olha o áudio. Qual é o sentido de ser ou não ser? Leandro Carnal. O verbo to be, você sabe que em inglês pode ser tudo. Pintar, serzir, remendar, bordar, adicionar. O verbo to be é o primeiro e único verbo que os professores de inglês ensinam a vida inteira na escola. Porque ser ou não ser pode ser traduzido, como fazem alguns tradutores recentes, por existir ou não existir. Cada época diz uma leitura. O próprio Hamlet dá uma pista ao dizer a Horácio que ele entregaria de bom grado seu coração a um homem que fosse senhor das suas emoções. Porque uma pessoa passional é uma pessoa perigosa. Domínio de si. A pessoa que tem domínio de si, pensa o príncipe, é a pessoa que jamais se ofenderá. Como eu já disse em sala de aula várias vezes, eu só posso me ofender se eu não me conhecer. Alguém me insulta dizendo algo sobre uma questão pessoal. Só há duas hipóteses. A pessoa está dizendo a verdade, ou ela está mentindo. Dizem que minha mãe é de moral duvidosa, insulto básico. Eu reflito sobre a biografia da minha mãe e não constato na biografia dela nenhuma indicação de que ela tenha tido moral duvidosa. Pelo contrário, sua aparência nas fotos, nunca sorrindo, é de alguém que foi fiel a vida inteira a um único marido. Jamais aquele sorriso largo de uma pessoa que viveu abertamente no mundo. Ora, com isso o que eu estou constatando? Dizem que minha mãe é isso, ela não é, logo eu não posso ficar ofendido. E se ela fosse, também não poderia ficar ofendido. Alguém no trânsito me grita algo sobre uma opção sexual possível que o motorista que eu fechei interpreta que eu tenha. Duas hipóteses, de fato eu tenho e não me ofendo. Ou de fato eu não tenho e não me ofendo. É como alguém me gritar careca e eu digo, bom, você vê, né? É sinal de que você é dotado da visão. Ou seja, o estoicismo de Hamlet é o estoicismo de quem se conhece. Quem pode ofendê-lo? Quando Polônio lhe pergunta o que o senhor está lendo, ele diz, palavras, palavras, palavras. E o Polônio vai começar a perceber que, debochando dele, Hamlet não perdeu a razão, mas está num outro tipo de sabedoria. Um homem que domina a si é um homem a quem Hamlet entregaria seu coração. A consciência moderna nos leva ao grande mal da modernidade que ninguém resolveu e Hamlet apenas destapou essa pequena caixa de Pandora, a solidão estrutural da consciência moderna. Somos seres solitários. Sempre fomos, mas a consciência coletivista medieval dava a sensação de uma cristandade no Ocidente, de uma unidade, de um Deus que por todos zelava, de uma sociedade igual religiosamente. A modernidade trouxe a diversidade religiosa e a diversidade política.
O inferno, vai pensar Sartre no século XX, está nos outros, diz uma de suas personagens numa peça Entre Quatro Paredes. Sartre e Hamlet chegam à consciência de que eu estou inevitavelmente isolado na minha consciência. E a necessidade do mundo nos oferecer coisas novas porque eu não tenho nada a interagir com o mundo. Por que é que o príncipe Hamlet lê apenas um livro toda a peça? E por que que nós temos que ver Velozes e Furiosos 75, Velozes e Furiosos 86? Porque na verdade eu não vi nenhum. E não tendo visto nenhum, eu preciso que eles se repitam. Como eu não tenho de fato amigos, eu tenho 3.000 no Face. Como eu não tenho uma vida interessante, eu fotografo tudo na minha e compartilho com todos. A minha solidão se insinua de tal forma, ela é tão estrutural, que eu tenho que fazer com que os outros me digam aquilo que eu desconfio, que a minha vida é uma vida que vale a pena ser vivida, através da observação dos outros. Isso não é sinal de um narciso exatamente fraco, mas é sinal de um narciso cada vez mais isolado em si, sem comunicação com o mundo, sem ouvir mais a ninguém. Já comentei aqui nesse espaço da CPFL que é obsessivo o nosso tipo de conversa. Qualquer informação que os senhores derem será respondida com a informação de outra pessoa. Eu, Leandro, sou de Aquário. Ah, eu sou de Gêmeos. Meu ascendente é Aquário, o meu é Câncer. Ninguém ouve ninguém. A solidão individual A2 ou A3 é a norma de todas as pessoas. E celebramos essa variedade de coisas porque exatamente nós temos cada vez mais dificuldade em estabelecer algo significativo e orgânico. O príncipe se sente mal na corte de Elsinore porque ninguém em Elsinore lhe diz a verdade. Todos em Elsinore dizem a personagem: Polônio, seu tio Cláudio, sua mãe, sua ex-namorada, seus falsos amigos Rosencrantz e Guildenstern. Todos dizem o que deve ser dito. Todos dizem o que é usual e ninguém está presente naquilo que fala. O príncipe é extraordinariamente consciente. E sendo consciente, o príncipe vai pensar seguidamente: mas o que eu faço de fato com a minha vida? E como viver uma vida que seja orgânica, se todos os valores estão esgarçados? Depois de falar por milhares e milhares de palavras, quando ele morre longamente numa cena trágica, morrem 8 pessoas na peça Hamlet, e o Hamlet é o último a falecer nos braços do amigo, Hamlet diz a sua última frase: o resto é silêncio. Porque depois dele ter dito tudo que é possível dizer, Hamlet não precisa dizer mais nada, porque agora o resto é silêncio. O que Hamlet parece dialogar conosco é que se as dores que nós inventamos, dores financeiras, dores físicas, dores de problemas familiares, fossem o disfarce de uma grande dor maior. A dor que nós não conseguimos nominar, por isso estabelecemos dores laterais, por isso estabelecemos que eu esteja bem ou não naquele dia. Hamlet diz exatamente que esta dor nasce do fato de que todos naquela peça, em quase 4.500 versos, estão dizendo a ele o que ele deve ou não deve ouvir, e não exatamente o que as coisas são. Hamlet objetivamente está olhando para o mundo e dizendo: quando é que haverá alguém que vai me dizer o que as coisas são? Quando alguém parará de dizer o que deve ser? Quando alguém parará de colocar fantasias? De beber muito, ele reclama da bebedeira da corte, de disfarçar sua dor. Quando alguém começará a estar presente naquilo que fala? Quando as pessoas começarão a ser e deixarão de não ser? Esta é uma pergunta muito dura de ser respondida. E como ela é muito dura, a maior parte de nós prefere não respondê-la. Como nós falamos muito, é provável que nós falemos muito, e todo instante, ao celular, no WhatsApp, porque nós não temos mais nada a dizer. E não tendo nada a dizer, eu preencho esse vazio insuportável com falas constantes. Hamlet nos convida a olhar, essa é uma cena que não está prevista na peça, mas assim foi interpretada desde o século XVII, a olhar para uma caveira. Ele faz o seu monólogo olhando para uma caveira.
e perguntar decididamente diante da morte inevitável quem é que eu sou de verdade, quando os outros que eu acho que me julgam pelo que eu devo ser tiverem desaparecido. Por que é que eu não vivo desse jeito? Meu pai e minha mãe, Sartre chamaria má fé, Hamlet chamaria apenas Polônio, ou seja, a encenação, a etiqueta. Não, eu não posso fazer isso, o que minha família diria? Muito ou nada, mas igualmente irrelevante. Se a família apoiar ou criticar, você continuará sozinho. Mas como eu prefiro, ao invés de enfrentar a solidão da minha decisão, eu prefiro dizer que é uma opção por causa da minha família, dos meus filhos, meus vizinhos ou da minha fé, eu prefiro sentir-me vigiado do que me sentir sozinho. Eu prefiro me sentir protegido pela crítica do que largado pela indiferença. Esta é a pergunta central do Hamlet. O que eu responderia se nada fosse relevante a não ser a minha decisão e nada garantisse que essa decisão fosse correta? Quem eu seria se eu estivesse absolutamente só no mundo? Resposta do príncipe: você está só no mundo. Até porque sua vida será sempre solitária, com outros solitários ao seu redor, dando opiniões sobre eles, e você interagindo, dando opinião sobre si, e dizendo que você não toma essa decisão porque o outro é o outro. Para aí o vídeo. Forte, né? Forte, mas real. Eu peguei na íntegra, assim, esse Leandro Carnal está dando um show de abordagens. Vocês entrarem no canal dele no YouTube aí, nas apresentações dele, são fantásticas. E ele traz, eu acho que para a gente aqui, nesse início de conversa, algumas coisas. Uma, que nós não queremos encarar, e é um dos principais motivos que as pessoas vão para a terapia, é que eu sou só. Eu nasci só e vou morrer só. Mas eu não consigo lidar com isso. E finjo que isso não é uma realidade. Mas é uma realidade. Portanto, como uma realidade, nós não vamos querer mudar essa realidade aqui com vocês, porque não é possível. Nós somos sós. Nós compartilhamos as nossas coisas com as pessoas para diminuir essa solidão, mas nós somos sós. A outra, que eu acho super importante, é de indicar um caminho de viver melhor essa solidão, que é sendo. Não parecer ser, não ser tipo assim, né? Cunhado aí pelos jovens nessa expressão de que parece que é, mas não é. Então, ser, como é difícil ser. Às vezes eu fico assim no consultório, olhando para a pessoa, aí a pessoa blá 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 blá, falando. Aí de repente ela diz assim: para de me olhar. Por quê? E uma jovem, eu lembro dessa jovem, ela fazendo isso, né? Pare de me olhar. Eu disse: minha querida, sabe o que é? É que você joga uma cortina de fumaça, eu não consigo sentir você, eu estou tentando sentir você. Mas é assim mesmo, continue falando. Mas as pessoas se incomodam muito quando a gente só olha, né? Quando a gente só olha, o que foi? Está me olhando. Ela já acha que tem alguma coisa errada. No fundo, é a nossa dificuldade de ser. Porque a gente acha que o outro está descobrindo quem a gente é, né? Ele tem os olhos mágicos, ele vai descobrir quem sou eu. E eu não quero que ele descubra quem sou eu, na verdade, quem eu me sinto. Então, acho que essa é uma outra contribuição dentre as várias contribuições que ele nos traz. Bom, como nós estamos sós e vamos morrer sós, o que eu vou falar para vocês aqui é de algumas coisas que talvez ajudem a nós nos sentirmos menos sós. Ou lidarmos com isso de uma forma a que a gente se sinta acompanhado. A vilania dos novos tempos é composta pela intolerância, pelo individualismo, pela covardia evolutiva que constitui impedimento para o crescimento pessoal e, por conseguinte, grupal.
A vergasta açoita a alma e o coração humano daqueles que não alcançaram a maturidade emocional, que insistem em viver lançados à inércia do egoísmo e das falsas compensações, buscando muitas vezes se comprazer na dor do outro. Eu vou numa casa de samba e eu observo quando começa aquela música, diz assim, vou festejar, vou... Gente, é todo mundo. O teu sofrer, o teu penar, você pagou com... É ou não é? Vocês já viram isso? É todo mundo. Na realidade, querendo aliviar a dor através da raiva em direção ao outro, né?